noite, irmãos, amigos que estão aqui presentes, os tantos queridos que estão nos acompanhando em seus lares, aqui na cidade, em Pernambuco e em tantos outros lugares. De modo especial, quero cumprimentar alguns irmãos que estão acompanhando assiduamente a nossa semana lá em Paranaguá Oeste. A irmã Dica, que há tantos anos fora minha companheira de visitas missionárias. Irmã Dica fazendo aniversário, que Deus a abençoe grandemente, querida. Que Deus a ilumine, abençoando também a Simone e todos os demais familiares. O Bruno, a Daiane, também a Letícia, o Jackson. Um abraço a todos, aos familiares, aos irmãos da igreja. Irmãos e amigos, nós estamos avançando em nossa semana de oração. E estamos também fechando o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. E sábado leremos os dois últimos capítulos, 15 e 16. Acompanhem a leitura. Orem, é tempo oportuno, aliás, eu diria tempo urgente, para nós nos debruçarmos na palavra de Deus, oração, autoanálise, nos situarmos sobre tantos aspectos, para que nós possamos compreender o tempo que estamos vivendo, entendermos que já é hora, ou já passou de hora, de amadurecermos mais a nossa espiritualidade, nosso serviço, a nossa presteza, e o Espírito Santo tem acesso livre à nossa vida. Irmãos e amigos queridos, quero convidá-los a abrirem o texto bíblico em Obadias. Abra aí a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Obadias, que está logo após Amós, logo depois de Amós. Eu não sei se eu ajudei a localização. Obadias. É uma luta para achar Obadias, porque Obadias é muito pequenininho, são apenas 21 versículos, né? Aí dificulta achar. Todos já acharam? Já achou, Marcão? Obadias? Obadias. Ah, não tem óculos, não enxerga. Mas quem tem ouvido, que ouça. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Obadias. Todos encontraram Obadias? Amém, parabéns. Em casa também, todos acharam Obadias? Parabéns. Agora, logo ao lado de Obadias está Jonas, e nós vamos estudar o livro de Jonas hoje. Jonas, tá certo? Achou Obadias? Agora é Jonas. Vamos estudar Jonas. É importante achar Obadias porque eu fico pensando comigo, quando nós chegarmos ao céu, nos depararmos com Obadias, e aí, você nem passou pelo meu livro? Então você vai poder dizer, não, eu passei pelo seu livro, lá, em tal ocasião, Obadias, está aqui, ó, Obadias. Mas nós vamos estudar Jonas. Jonas, o profeta Jonas. Com a Bíblia aberta, aqui em casa, fechemos os olhos e oremos a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai de amor, agradecemos por nos concederes vida, sanidade mental, condições físicas suficientes para virmos à Tua presença e Te adorarmos e renovarmos nossos propósitos contigo e nos rendermos mais uma vez aos Teus pés, conscientes de que somente em Ti nós podemos alcançar as vitórias que necessitamos. Ajuda-nos, instrua-nos por meio da Tua palavra mais uma vez. Que todos nós aqui, especialmente o pregador,
nos escondamos à sombra da cruz, reconhecendo quem somos, pecadores, falhos, débeis, e recebendo ao Senhor como nosso Deus e a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Impressiona-nos com o poder do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Veio a palavra do Senhor, verso 1 de Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs. Olha que lindo. Deus falou a Jonas. Deus deu uma ordem a Jonas. Deu um rumo para ele, um norte para ele. E ele se dispôs. Porém, para fugir da presença do Senhor, foi para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe do Senhor. Irmãos e amigos, Jonas era temente a Deus, servia a Deus, era hebreu, nascido na fé, chamado para um ministério, como na verdade todos nós o somos, todos. E Deus determina para Jonas ir a um lugar. Define o local, Nínive, que ficava a mais ou menos 800 quilômetros da Palestina, de navio. Mas Jonas intimamente começa a questionar a ordem divina. Coisa que aqui ou acolá, em algum momento, nós também já fizemos. Ainda que neguemos o fato, mas já fizemos. Quer de forma pessoal, dentro do conceito familiar, quer seja na comunidade, na igreja, rejeitando uma atribuição, rejeitando um compromisso, recusando-se a dar o seu testemunho na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. A estratégia de Deus não é boa. Jonas começou a questionar o caminho que Deus traçara para ele. Pregar em Nínive, capital dos assírios, um povo mau, um povo cruel. Os assírios eram famosos pelos métodos que eles mesmos haviam desenvolvido de tortura, métodos cruéis. A morte por empalamento foi desenvolvida pelos assírios, uma morte cruel, sofrida demais. E Jonas sentiu um calafrio e pensou consigo: vou para Tarsis. Tarsis também tem gente para ser salva.
tem gente para ouvir a mensagem. A lógica de Jonas estava certa ou estava errada quando ele pensou que em Tarsis também havia gente para ouvir a mensagem? Estava certa, estava correta. Qualquer outro lugar que Jonas escolhesse para ir, vou para o Rio de Janeiro. Não, eu vou para Nova York. Lá em Nova York tem muita gente para ouvir a mensagem. Milhões. Não, eu vou para Pequim. Lá na China a situação é calamitosa e o povo, eu vou lá pregar. Irmãos e amigos, a questão não é onde haja gente para ouvir a mensagem. A questão não é essa. A questão é onde Deus quer que você vá, ou onde Deus quer que você fique. Deus nunca abre espaço para que contendemos com Ele, discutamos com Ele. Não é assim. Quando se trata de missão, quando se trata de um planejamento divino, é unicamente a palavra de Deus que deve prevalecer. Não cabe discussão. Agora, quando a questão é pessoal, quando a questão é sua, quando o dilema não diz respeito a terceiros, mas a você, aí sim Deus chama você para arrazoar. Isaías capítulo 1, verso 19. Vinde e arrazoemos. Se os vossos pecados forem vermelhos como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Compreenderam o diferencial? Quando a questão é estritamente você e Deus, dentro de um conflito pessoal, particular, Deus chama para arrazoamento. Mas quando Deus dá uma ordem, escolhe você para uma missão, e essa missão pode ser distante, ou essa missão pode ser dentro da minha casa, dentro do meu local de trabalho, dentro do meu local de estudo. Se Deus me colocou ali, é porque Ele tem propósitos. Deus nunca faz nada sem propósito. Se Ele permitiu que você passasse num concurso público, não pense que é só para o seu usufruto, o seu benefício. Não pense assim. É porque Ele quer te usar lá. Há ninivitas naquele lugar. Se Deus te colocou numa escola, te colocou numa faculdade, te colocou na prefeitura, onde Deus coloca o seu emissário, é porque Ele tem planos naquele lugar. E você está ali como bênção, como instrumento para pregar uma mensagem de salvação, de vida ou de morte. E aquelas pessoas precisam ter o benefício da dúvida. Como terão se não souberem? Agora, quantos acabam exatamente agindo como Jonas? Tarsis ficava a 3.200 quilômetros da Palestina. Olha o salto, a distância muito maior. Tarsis ficava no Estreito de Gibraltar. As nossas escolhas nos levam sempre para mais longe. As escolhas de Deus são sempre, sempre as melhores. Jonas desce até Jope.
vai a Jope e chega lá no porto de Jope. É um porto que opera até hoje em Israel. Jope é uma cidade de Israel. E ele entra na fila do guichê para comprar a passagem. Num canto está escrito lá, num guichê, número 1, está escrito passagens para Nínive. No guichê número 2 está escrito passagens para Jope. Fila única. Guichê 3, 4, e eles estão ali na fila, e ele está caminhando. O Espírito Santo dizendo a ele para comprar passagem para onde? Nínive. Atendendo a ordem de Deus, o comando de Deus. E o inimigo falando ao coração dele, vá para Tarsis. Lá também tem muita gente para ser evangelizada. Usando de lógica humana para questionar a Deus. A lógica humana é muito perigosa. A filosofia, a ciência, o cientificismo explica muita coisa. E é aí que o inimigo passa a rasteira em muita gente, quando o sujeito começa a achar que é Deus. Porque conhece muito, desvenda muitas coisas. É por isso que as muitas letras, o muito conhecimento, para pessoas que não se jogam aos pés de Jesus diariamente, se tornam loucura para algumas pessoas. Nós temos que buscar o conhecimento, a informação, mas sempre submetendo ao crivo de Deus. E Jonas está aqui na fila, e a fila anda, e ele vai se aproximando, e ele fica assim, sentindo-se inquieto, e olha para um lado, olha para outro, tentando observar, perceber se não está sendo visto por alguém, porque de súbito ele vai, pula para o guichê de Tarsis. Sabia Jonas que estava fazendo uma escolha errada? Sabia. Ele sabia que estava fazendo uma escolha errada, tentando racionalizar, tentando explicar, tentando justificar para si mesmo, como é típico de todo ser humano. Justificar o seu erro, justificar o seu pecado, a sua desobediência, a sua transgressão. Eu fico encabulado quando eu prego para jovens e faço palestra para jovens, e muitos deles me abordam durante a palestra para perguntar sobre cinema. Cinema? Se é um lugar adequado ou não, por que não o cinema? E eu olho para os jovens e pergunto: você não tem interesse em conhecer a cadeia profética das 2.300 tardes e manhãs? Eu penso que é mais útil para você do que querer desvendar o mistério do cinema, da boate, do barzinho, do sexo antes do casamento. Coisas óbvias, elementares para um jovem cristão. Não devia estar questionando campos encantados de Satanás, tentando arrazoar, achando que aquilo ali não tem nenhum problema. Tem problema sim. Tem problema. Todo lugar onde você visite, você frequente, que se torna uma roda de escarnecedores, um ambiente marcado pela presença de demônios, é perigoso para o jovem, é perigoso para qualquer homem, para qualquer mulher. Eu estava
pregando numa cidade, e num acampe jovem, e terminou o acampe, e no domingo à noite preguei numa igreja da cidade, dessa capital, no Sudeste. E aí, depois da pregação, com uns amigos, fomos comer uma pizza. E aí, o garçom chegou em mim e disse: o senhor toma o quê? Eu quero um suco de laranja. Aí perguntou para o departamental de jovens: o senhor toma o quê? Ele: um suco de laranja. Aí perguntou para outras pessoas que estavam em conjunto conosco, também membros da igreja: vocês tomam o quê? Nós queremos uma Brahma sem álcool. E o sujeito trouxe a cerveja sem álcool, colocou sobre a mesa. Eu olhei e perguntei para os amigos, um deles muito íntimo meu: senhor, o que significa isso? Pai, Silvão, é sem álcool, tem problema. Ok, mas quem disse a você, quem lhe deu essa informação que não tem problema? Quem lhe deu? Toda bebida levedada, fermentada, ela altera a química do cérebro. Pode ser a cerveja, pode ser o suco de uva, pode ser o suco de abacaxi. Deixou fermentar, altera a química. Se coloca álcool, altera mais ainda. E se alguém, membros da igreja, pessoas que conhecem você, passarem por ali e virem essas latinhas aqui sobre a mesa, elas vão distinguir o que é com álcool, o que é sem álcool, sendo que as latas são iguais? Olha a aparência do mal. Olha quando as pessoas ficam com saudade do Egito, saudade das coisas do Egito, saudade do velho homem, dos velhos caminhos, e ficam com esse contexto de justificar-se com bebida sem álcool, café descafeinado, porco desporcainado. Irmãos, queridos, não condiz. A melhor coisa é ter tranquilidade. Jonas não estava tranquilo, entrou na fila para Tarsis: me dá um bilhete para Tarsis. Vender o bilhete para ele, ele pagou classe A, cabine, com conforto, com todo o ambiente adequado, ar-condicionado, uma viagem longa, de muito tempo. E Jonas pega o bilhete e entra sorrateiramente, tentando se disfarçar de todas as maneiras, não queria ser visto, e ele vai e entra no navio, no meio da multidão, mas ele logo muda o rumo e procura o canto e pergunta para o marinheiro onde é que fica o porão. Fica por ali, ok, obrigado, e vai descendo, encontra o porão e desce e chega lá no porão. E eu pergunto para vocês: o que há num porão? Poeira, teia de aranha, rato. Sim ou não? Essas coisas estão lá no porão, porque porão é um lugar esquecido. E o sujeito procura um porão, joga a mochila dele sobre uma tábua e deita na mochila a cabeça e dorme. O quadro emocional, psicológico, espiritual e até físico de Jonas não era normal. Não era normal. Porque toda vez que um cristão, um servo de Deus, um missionário, uma missionária, uma moça, um rapaz, insiste em escolher os caminhos que não são os de Deus, são aqueles instigados pelo inimigo, por Satanás, esse indivíduo entra num processo depressivo,
entra em angústia, não vive tranquilo, não vive em paz, é transtornado, fica o tempo todo se justificando, fica o tempo todo se explicando, porque ele tem que dar satisfação para si, para tentar se autoafirmar no erro, até que o erro seja tão forte, tão intenso, que tranquilize, acalme e se torne lugar comum. Aí já não fere mais a consciência, não incomoda mais. Não incomoda mais. Mas sabe por que não incomoda quando o pecado se torna lugar comum? Porque o inimigo ganha espaço no coração desse humano. O inimigo ganha espaço. Procurei um rapaz, meu amigo, preciso de você para a tesouraria da igreja para o ano que vem. Não posso, pastor. Não posso agora. Por que não pode? Algum problema? Era um empresário, um jovem bem-sucedido. Não posso. Ok, mas por quê? Não, nada. Deixa para outra época. Mas aí me veio ao coração aumentar a confabulância com aquele rapaz. Como está o seu namoro? Normal? Normal. Ok, mas normal? Tranquilo? Não, normal. Tudo bem, mas me diga, é normal você na sua, ela na dela? Normal. Certo, meu irmão, mas seja mais específico. Ela dorme na cama dela, você dorme na sua e vocês nunca dormem juntos, é assim? Ele, não, a gente tem relações normalmente. Normal. Olha como o pecado se torna normal. Irmãos e amigos, isso nos remete a uma autoanálise, onde Satanás tornou uma coisa pecaminosa na minha vida. Onde? Em que aspecto? No meu aspecto social, relacional, no meu aspecto íntimo, pessoal. O inimigo ganhou vulto e trouxe coisas pecaminosas. A princípio eu resisti, eu relutei, a princípio eu senti peso de consciência, mas agora ficou o quê? Normal, não incomoda mais. Irmãos e amigos, Jonas não estava normal, não estava no seu estado normal, ele estava com problemas. E o navio zarpou e ganhou o alto mar. E horas de viagem. E o homem dormindo. E de repente, numa noite tenebrosa, muita chuva, vento, o mar revolto, e os tripulantes daquele navio começaram a ficar preocupados com a situação. E o capitão então determina que todos ali procurassem, cada qual o seu Deus, para socorrê-los naquela situação crítica. E todos estavam ali invocando o seu Deus, o seu Deus, o seu Deus. Mas naquele navio só havia uma pessoa que servia ao Deus verdadeiro. E quando o capitão pergunta, todos já estão buscando o socorro com seus deuses? Sim, mas só tem um camarada que está lá no porão. E o que ele faz lá? Está dormindo. Pois acorde-o.
e foram lá acordá-lo e despertaram: moço, como é que você consegue dormir nessa situação que nós estamos vivendo? Levanta! E trouxeram Jonas lá de baixo, e Jonas subiu e viu aquela situação, e eles perguntaram: quem é você? Eu sou hebreu. E quem é o seu Deus? O meu Deus é o Criador do céu, da terra e do mar. Então invoque o seu Deus. E Jonas disse: eu sei o que vocês têm que fazer, vocês precisam me jogar ao mar, e a tempestade vai passar. Irmãos, Jonas pediu para morrer. Jonas estava se suicidando. Uma noite tenebrosa, alto mar, chuva, relâmpago, o mar revolto, ondas imensas. Ser jogado ao mar na escuridão. Acontece, queridos, que muitas tempestades nos sobrevêm para que nós subamos de estágio, amadureçamos a nossa experiência com Deus, cresçamos no entendimento sobre os propósitos de Deus, reconheçamos quem somos nós e quem é o nosso Deus. Muitas tempestades, muitas provações, muitas perdas, muitas dificuldades, é exatamente para que mudemos de fase, saiamos daquele conceito próprio de querermos dirigir as coisas do nosso jeito, da nossa forma, e entendamos que o melhor jeito para a causa de Deus e para nós é o jeito de Deus. Jonas então entendeu: não, eu estou errado, eu fiz uma escolha errada, eu admito que sou eu o errado. Irmãos e irmãs, quantas vezes um lugar está maldito, sofrendo com tragédias, porque há pessoas erradas que não se admitem erradas, pessoas em pecado, mas não admitem o seu pecado, muito pelo contrário, se escondem, se omitem. Enquanto não se admite, a turbulência continuará. É preciso que admitamos onde erramos, onde falhamos. Eu lia um livro de um sujeito chamado Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes. Ele é mórmon, ele tem 7 filhos, Stephen Covey, e tem uma empresa nos Estados Unidos, um instituto, exatamente de gerenciamento de pessoas. E um banco contratou a empresa do Stephen Covey, porque o banco estava numa situação calamitosa, só perdendo dinheiro, capital, e contratou a empresa do Stephen Covey para ele descobrir o que se passava no banco. E ele veio com alguns da sua equipe, se instalaram no banco e começaram a trabalhar o dia a dia do banco. O banco, todos os funcionários operando normalmente, e o Stephen Covey lá acompanhando e vendo o movimento e conversando com um, com o outro e procurando entender, até que ele detectou algo curioso. O superintendente, casado, estava tendo uma relação extraconjugal com uma funcionária do banco. E os funcionários todos sabiam que o seu superior era um infrator, era um transgressor, não tinha moral ética, não tinha valor ético, não tinha
decência, não tinha moralidade para poder exercer influência e isso afetara toda a equipe. E então o Stephen Covey reportou isso em relatório para os donos do banco. E eles imediatamente tiraram aquele superintendente, retiraram-no. E todo aquele rebuliço acabou. E com o tempo o banco foi retomando a sua normalidade. Parece uma coisa sobrenatural, mas não é. É um conceito absolutamente natural. Pai que se desautoriza não consegue desenvolver ascendência sobre seu filho, sobre sua filha. Um pai que distrata a sua esposa, um marido que distrata a sua esposa, ele está se desautorizando para os filhos. E o inverso, a mesma coisa. Pessoas que vivem numa comunidade religiosa, que professam uma fé, que têm um ministério a cumprir, têm uma missão a cumprir, mas vivem em dissonância com os princípios e valores que pregam, trazem opróbrio para esse lugar, provocam uma tempestade na sua vida, na sua apatia, aquele sono mórbido de Jonas, é o mesmo sono que toma conta de muitos servos de Deus, muitos membros da igreja, e vivem nessa apatia, uma religião de porão, uma religião escondida, disfarçada nas sombras da noite, num ambiente insalubre. Não foi para isso que Deus chamou você, para viver uma religião escondida, disfarçada. Deus chamou você para atuar no lugar onde Ele queira, na forma que Ele queira, usando um estilo de indumentária, de linguajar, que condiga com o que você ensina, com o Deus que você serve. Jogaram Jonas ao mar. Diz o texto bíblico que a tempestade cessou e ele desceu o mar. Eu imagino Jonas descendo o mar. Alguém aqui já se afogou alguma vez? Nunca. Eu já me afoguei uma vez. É muito estranho. É uma sensação esquisita. Você vai descendo e um filme vai passando na sua mente. É impressionante. A sua mente reage na iminência da morte de formas surpreendentes. E eu imagino Jonas descendo a escuridão do mar e nunca chega ao fundo, só afundando, sumindo. E Jonas, de repente, um enorme peixe o engole, o toma. E Jonas, dentro desse peixe, capítulo 2 de Jonas, faz uma oração, fala com Deus, clama a Deus, reconhece a sua desobediência, reconhece a sua incoerência como cristão adventista, hebreu como ele era. Ele se admite na sua oração. E no capítulo 3, Jonas recebe uma nova oportunidade. No capítulo 3, diz assim, olha, veio a palavra de Deus, o que, queridos? Segunda vez. Veja como Deus persiste com você e comigo, porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance.
é o Deus da terceira, no meu caso, de centenas de chances. Deus é muito misericordioso. Olhe para a sua história, olhe para a sua trajetória. Veja como o inimigo te saracoteia de um lado a outro, assim como a mim. Veja os momentos em que fracassamos, em que nos equivocamos. E Deus vem misericordiosamente, novamente. Silvio, eu quero você comigo. Marcos, eu quero você comigo. Ronaldo, eu quero você comigo. Cristiane, eu quero você comigo. É assim. Deus não considera as nossas debilidades, porque se fossem consideradas, nós não estaríamos aqui, eu não estaria nesse lugar, você não estaria nessa fé. É porque Deus nos dá uma nova chance. E nesta noite, o Senhor está dando uma nova oportunidade para você e para mim. O Senhor está dando uma nova chance para você em casa, onde quer que você esteja. O Senhor é bom, a sua misericórdia é extraordinária. Ele está nos chamando mais uma vez, para que nós nos realinhemos com o seu plano, o seu propósito, o seu formato. Está na hora de mudar o rumo. Está na hora de mudar as práticas, os conceitos próprios. Se eu falo a alguém que tem agido como Jonas, insistindo num caminho errado, precipitando a vida, precipitando coisas, fazendo escolhas erradas, eu quero dizer a você que Deus nesta noite está dando a você e a mim mais uma chance, mais uma oportunidade. Ele está vindo ao nosso encontro para que nós possamos sair daqui resolutos em viver, agir, trabalhar conforme a vontade dele, não a nossa própria. Sair daqui para namorar, para conviver com o cônjuge, com a família, com os filhos, com os pais, com a comunidade, de uma forma tal que o plano de Deus se cumpra em nós e através de nós alcance outras pessoas. É o Deus da segunda chance. Nosso Deus é esse Deus. Eu falo a alguém nesta noite que gostaria de receber essa nova oportunidade, sente que precisa de novas oportunidades. Falo a alguém nesta noite que quer uma nova chance. Senhor, eu quero uma nova chance, eu quero novas oportunidades. Eu não quero continuar justificando erros na minha vida. Irmãos e amigos, Jonas, vocês conhecem a história. Foi cuspido pela baleia na praia, se ajeitou e foi a Nínive e pregou. E a cidade ouviu a sua pregação naquele momento, se arrependeu e não foi destruída. Irmãos e amigos, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão se perdendo, muitas vezes porque ao invés de irmos ao encontro delas, nós vamos na direção contrária. Quantas pessoas estão deixando de ouvir a mensagem, simplesmente porque muitas vezes temos sido omissos. Muitos serão salvos somente pela sua companhia, só pela sua presença, porque a sua presença como servo de Deus, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, já abençoa silenciosamente aquelas pessoas. É a promessa de Deus. Josué capítulo 1 diz que onde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar será abençoado. E quando você abrir a boca para falar, para pregar, para testemunhar e demonstrar na prática o que é ser um servo de Deus,
muitas almas se arrependerão e se voltarão para o Senhor. É uma decisão que você tem que tomar. Você também na sua casa precisa resolutamente aceitar a segunda chance que Deus lhe proporciona. Deus tem um propósito especial e Ele vai cumprir esse propósito de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária, se nós lhe o permitirmos, se nós abrirmos o coração ao Senhor. Ele vai fazer a obra, Ele vai nos conduzir para onde Ele quiser e nos usará para o nosso bem e para a salvação de muitas pessoas.